Olá pessoal, estamos aqui nessa quinta para a nossa conclusão da lição dessa semana, confiando na bondade de Deus, baseado no livro de Abacuque, e o Carlos vai ler para nós o verso para memorizar. Que diz o seguinte: e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Abacuque 2,14. Nesta quinta tem por título Confiabilidade de Deus, que é em relação à confiança que nós temos com esse Deus e vice-versa, né? Nós vivemos em um mundo onde as pessoas só acreditam no que vem ou até que podem tocar. E isso faz com que seja mais difícil ainda que elas acreditem em Deus, porque nós não podemos ver nem tocar a Deus. Mas nós estaremos analisando agora como avaliar as bases da nossa confiança nesse Deus, mesmo nesse mundo. Primeiro é analisar a Bíblia, que é o livro que traz esse Deus que nós servimos, né, que traz informações sobre ele. Até porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso. Então, ao analisarmos a Bíblia, nós vemos as promessas que Deus fez. E nós vemos que Ele cumpriu todas elas. Então isso nos faz acreditar que assim como Ele cumpriu todas essas promessas, Ele continuará cumprindo. E o livro de Abacuque nos faz observar que mesmo que essas promessas demorem, esse livro nos encoraja a esperar, pela certeza de que assim como as outras foram cumpridas, essa também se cumprirá. Esse é um dos pontos muito interessantes do livro de Abacuque. Nesse mundo em que vivemos, existe aquela coisa de sempre querer algo em troca para dar, ou vice-versa. Eu só lhe dou algo se você me der algo em troca. É a base do capitalismo, né? Mas com Deus não acontece isso. Uma forma de nós confiarmos nele é perceber que se ele quisesse algo de nós, o que nós teríamos para dar? Nada. Primeiro porque tudo que nós temos provém dele. Tudo que nós somos foi porque ele permitiu e porque ele permite. Então nós observamos que Deus, ele nos aceita e nos dá salvação de graça, imerecido. Então esse é mais um ponto pelo qual nós podemos confiar nesse Deus. Um outro ponto, ainda em relação a esse mundo, é que as pessoas gostam de compartilhar com seus amigos algumas coisas, mas muitas vezes compartilham informações e esses amigos que deveriam guardar segredo passam adiante. Isso não acontece com Deus. Deus, ele apaga todas essas coisas, ele fica para ele, inclusive os pecados que são compartilhados com ele, que são ditos em segredo, continuam em segredo, ele não sai espalhando. Então é mais um ponto pelo qual nós podemos confiar nesse Deus. E o salmista, ele diz lá em Salmos 103:12, assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. É isso que Deus quer fazer. Ele quer afastar de nós todas as transgressões, assim como o Ocidente é afastado e é distante do Oriente. Ele quer, como nós já estudamos, lançar todos os nossos pecados e transgressões nas profundezas do mar e esquecê-los. Basta que nós nos arrependamos e aceitamos essa justiça dele, que todos esses pecados serão apagados. Verdade. A lição de hoje realmente está muito boa, espetacular. Vem com o título Deus é Nossa Força, e não há um título mais contundente e que nos traga alívio no mundo de hoje, onde a gente procura tanto por força. E é o complemento do que o Carlos já falou aqui muito bem através da lição de jovens, que fala o seguinte: depois que a gente vê tudo isso que Deus fez por nós, o nosso intuito deve ser apenas agradecer, independentemente da situação que nós estivermos. O nosso texto de hoje é uma das passagens bíblicas mais espetaculares que existem, que é de Abacuque 3, 17 e 19, que fala: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O que isso quer dizer? Isaías tinha uma fé tão forte em Deus, que essa fé estava muito baseada também na visão que ele tinha do Deus vivo, do Senhor vivo, e atuante em prol da sua vida e em prol do povo de Israel. Abacuque também, como o Carlos já falou, tinha as suas perspectivas e conhecia a fidelidade de Deus através do que Deus já tinha feito. Então a lição e o objetivo principalmente de Isaías, de Abacuque, que coisa de Isaías, de Abacuque com o seu livro, é justamente dizer para nós que mesmo em tempos difíceis, mesmo nas situações mais complicadas, o cristão piedoso, o cristão fiel deve olhar para aquele Deus que o fez chegar até aqui, e aí ter motivos apenas de agradecer e confiar no Deus da sua salvação.
É uma das partes mais complicadas, é confiar e esperar por esse dia da salvação. E o livro de Abacuque fala sobre isso, essa questão de que nos momentos mais difíceis, mais complicados, mesmo que aos nossos olhos esteja longe a salvação, o Deus que nos trouxe até aqui nos salvará. E você deve ter isso em mente, na sua cabeça. E depois disso, apenas agradecer e dizer por isso, Senhor, obrigado, porque o Senhor é a minha força. Eu me exulto em Ti, Senhor. O Senhor tem me sustentado. Muito interessante a lição dessa semana. Traz o livro de Abacuque nessa perspectiva. E eu, sinceramente, quero passar a exercitar muito mais isso. Falo a verdade, eu já exercito, eu vivo agradecendo a Deus por tudo que Ele me fez. Mas isso também, olhar para o passado, nos faz ver realmente, olha, quanto Deus tem nos ajudado, o quanto Ele nos tem fortalecido. Até mesmo, pegando o nosso exemplo aqui, um dia desse a gente começou com esse projeto, já está pertinho de fazer um ano. E quanto Deus tem ajudado a gente a continuar. Sem contar que reconhecer essas coisas que Deus fez na nossa vida nos faz confiar de que Ele continuará fazendo, né? Pois é uma questão muito forte. A confiabilidade de Deus, e com isso nós reconhecemos que Ele é a nossa força. Olha, que hoje você, eu, Carlos, todos nós possamos dizer, todavia eu me alegro no Senhor, independentemente da situação que eu estiver. Eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. É isso aí, pessoal. Até amanhã.